convido os irmãos a abrirem em Eclesiastes hoje para darmos sequência nesse capítulo 7 que estamos acompanhando. Hoje vamos ler o versículo 1 ao 4, mas basicamente estaremos mais concentrados no versículo 3 essa manhã. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 ao versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Vamos orar? Nosso Deus, amado Pai, nós reconhecemos que Tu és o nosso Senhor e sabes o que é melhor para cada um de nós. Nós reconhecemos também que através da Tua palavra nós conseguimos ter sabedoria para discernir entre o certo e o errado, entre o que é bom e o que é mal. Te pedimos que essa manhã o Senhor possa trazer a nós uma compreensão maior do que é certo, do que é bom, de como devemos viver, através da sabedoria que está exposta na Tua palavra. E assim, Senhor, que em nossas vidas este ensinamento possa ser aplicado no dia a dia, possa ser aplicado em nossa vivência, Senhor, e traga frutos para a glória do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós já falamos, quando começamos a tratar sobre Eclesiastes, que o autor de Eclesiastes, ele enfrenta o fato de que as pessoas precisam seguir as suas vidas e tem que seguir esse caminho pela vida, apesar dos infortúnios, apesar das coisas que não são boas de se viver. Então, até o luto e a morte, como nós acompanhamos em outra ocasião, são necessários para nós considerarmos. A palavra de Deus nos mostra isso. Então, a questão é que nem tudo que parece ser bom, nem tudo que parece ser agradável de se viver, é aquilo que de fato é bom de se viver, aquilo que é necessário para nós. Eclesiastes 7,14, inclusive, num texto que nós vimos na outra semana, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele. A consideração do crente sempre se passa em dias bons e em dias maus, da nossa perspectiva. Toda vez que o autor de Eclesiastes fala melhor é, a palavra é exatamente essa, bom. E tem coisas que para nós, em nossa compreensão, não parece bom. Mas como nós vimos anteriormente, a realidade até da morte nos ensina sobre a vida. A tristeza nos ensina mais do que a festa. Melhor é ir à casa onde há luto, versículo 2, do que ir à casa onde há banquete. Na morte se vê o fim de todos os homens e aqueles que estão vivos devem considerar isso, o fim de todos os homens. Até o versículo 4 diz, o coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Mas então, depois de considerarmos o fim da vida, os atos fúnebres, os funerais, agora nós vamos considerar uma coisa boa, vamos tentar falar de uma coisa boa. Falaremos hoje sobre a mágoa. Coisa boa, né? Mágoa. O que é isso na palavra de Deus? A palavra de Deus está nos dizendo no versículo 3, melhor é a mágoa, literalmente, boa é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Nós já falamos, irmãos, que Eclesiastes é um livro que tem uma certa dificuldade para nós de digerirmos, porque confronta a gente nas expectativas e nos sentimentos. Às vezes nós sentimos que algo para nós é bom, às vezes nós temos a percepção e gostamos disso, de desfrutarmos de coisas boas, mas aqui a digestão do livro de Eclesiastes está em considerar algo que é melhor, apesar do sentimento contrário dentro de nós, que essa coisa nos causa. Eclesiastes deixa claro que a alegria não é encontrada onde nós supostamente poderíamos encontrá-la, onde muitos buscam encontrá-la. Ela não é encontrada nos grandes eventos memoráveis em si, e tudo que parece ser bom precisa ser revisto com uma ótica espiritual, porque nem sempre o que é melhor para todos é de fato melhor do ponto de vista de Deus. Então Eclesiastes 7,3 diz, melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto
torna melhor o coração. Irmãos, nós gostamos de coisas que nos fazem sorrir. Eu mesmo gosto muito, converso com o pastor André, a gente fala com coisas engraçadas, o pastor, né, a gente comentando aí os trocadilhos engraçados, e brincamos de várias coisas com os irmãos. Isso é tão bom, coisas que nos fazem rir. Nós gostamos de coisas que nos trazem essa alegria de fazer o nosso rosto estar sorrindo. E é claro que, ao oposto disso, nós não gostamos de focar em coisas que nos entristecem, coisas que nos magoam. A palavra aqui, escrita mágoa, no original, traz uma ideia de algo provocador, algo que causa irritação, angústia e aflição. E o texto está dizendo que melhor é essa mágoa do que o riso. É claro, irmãos, que ninguém está em busca de algo assim. Ninguém acordou essa semana e disse, essa semana eu tenho um objetivo, eu vou buscar a mágoa. Essa semana o maior objetivo é buscar a dor, tudo que me provoca irritação, angústia, é isso que eu vou buscar. Essa será a minha grande busca da semana. Ninguém faz isso. Você acorda de manhã e você tem o seu planejamento e você não busca esse tipo de angústia. Nem o texto está dizendo que melhor é buscar a mágoa do que o riso. Porém, irmãos, nós localizamos aqui na palavra de Deus que, assim como todo o livro de Eclesiastes, as coisas dolorosas acontecem também debaixo do sol. Existe fadiga, existe enfado, existem dores, tristezas, existem decepções de todos os tipos, e as coisas dolorosas não foram consideradas de uma maneira esporádica e que talvez alguém irá passar. Não, todos nós iremos passar por esse tipo de coisa. E apesar disso, devemos aprender a viver bem. Então, o que primeiramente a nossa passagem está mostrando, irmãos? Está mostrando que até uma aflição, até uma mágoa, pode gerar no crente algo bom, quando interpretadas e vividas corretamente. Você irá encontrar na vida dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que enfrentou o sofrimento por tempos, sofreu e se tornou aquela pessoa mais doce ainda. Você percebe gente assim, que sofre, que passa por angústias e depois de ter passado se torna alguém mais doce, mais parecida com Cristo. E existe um outro tipo de pessoa que sofre e se torna amargurada, que sofre e torna o seu coração endurecido. Qual é a diferença dessas duas pessoas? Porque ambas passam por dificuldades. Qual é a diferença? Por que algumas pessoas se tornam melhores com o sofrimento e outras pessoas se tornam piores com o sofrimento? Irmãos, o que o escritor está querendo dizer aqui e ensinar, quando diz que a mágoa é melhor do que o riso, é que existe no Senhor um propósito para aqueles que contemplam Deus em todas as coisas. O que ele está querendo dizer aqui é que o desejo de viver sofrendo, aflito, angustiado, não é aquilo que se encontra no crente, mas isso torna melhor o coração do cristão. Irmãos, o sofrimento, ele se apresenta na vida de cada pessoa e na Bíblia nos mostra registros de considerações muito pesadas. Eu não sei se você já passou por situações como, por exemplo, o Salmo de número 6, versículo 7, quando Davi descreve a aflição que ele está passando, e olha como ele diz, qual é a expressão que ele coloca, principalmente com o fato de que a sua fisionomia pode ser alterada. Salmo de número 6, versículo 7, Davi escreveu: meus olhos de mágoa, mesma expressão, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Isso aqui é basicamente assim, os meus olhos se consomem de tristeza. Então aqui as dores da vida podem deixar marcas, irmãos, em nosso corpo. O emocional, inclusive, afeta o nosso semblante. E a Bíblia não está dizendo e excluindo esse tipo de expressão. A palavra mágoa enfatiza a ideia de que algo que provoca você, que irrita você, que traz aflições para você. Jó, um exemplo, né, maior para nós de expressão de um homem sofredor, né? Claro que Cristo é o servo sofredor, mas uma expressão dos pecadores que nós temos um livro inteiro falando do sofrimento. Jó, no capítulo 17, falando sobre o seu infortúnio, ele diz que se tornou aquele cujo o rosto se cospe. Que expressão pesada, né? Olha o rosto dele, é um rosto assim que você olha desprezível. As pessoas, basicamente, faltava cuspir no seu rosto. E no versículo 7 de Jó 17, ele diz: pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos.
Você já teve os seus olhos escurecidos de mágoa? Pensa na olheira, né, que as irmãs não conseguem nem passar algo para maquiar isso. Os olhos escurecidos de mágoa. E todos os meus membros são como sombra. Já todos os meus membros como sombra. Quem pode suportar viver assim? Como é que eu posso estar vivendo algo semelhante e possuir alguma esperança? Como é que eu posso estar vivendo algo semelhante e colher algum benefício disso tudo? Irmãos, pode ser que hoje você esteja dessa maneira. Pode ser que hoje você esteja no olho da tempestade, pensando em como poderá viver bem, colhendo benefícios talvez, mas quando você olha o saldo final, a mágoa, a tristeza, temporariamente está ganhando na sua vida. A chave está nessa declaração maravilhosa da palavra de Deus, que explica o efeito disso tudo na vida do crente. Eclesiastes 7,3, melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. Irmãos, o escritor aqui, inspirado por Deus, fala de um agir fenomenal na vida do cristão. Quando o rosto é sofrido, quando o rosto está distorcido, o coração está melhorando. Essa é a expressão. É claro que os mais feios, né, podem se alegrar com isso, né? Olha só, né? Eu tenho algo a sorrir. Mas a questão não é nem fisionomia, se é bonito ou feio. Mas aqui a questão não é a beleza, mas a expressão de tristeza no rosto. A expressão causada pelas aflições. Tem aflições, irmãos, que não adianta o botox que você vai colocar no rosto. Não adianta, você vai estar sofrendo. Então, uma expressão de tristeza. Isso o crente considera porque pode embelezar o seu coração. Aflições que você está passando hoje, no propósito de Deus, estão sendo feitas, chegam para você para tornar o seu coração mais bonito. E se fizéssemos, né, batêssemos um raio-x, olhássemos numa ressonância, analisássemos, veríamos lá o coração ficando cada vez mais belo por causa do Senhor. Você pode estar vendo uma pessoa sofrendo abertamente, uma pessoa que está triste em seu rosto, essa pessoa pode estar chorando diante de você, e ainda assim o pregador diz, essa pessoa pode estar sendo beneficiada por essa situação, tendo um coração aperfeiçoado, mesmo que esteja triste. Se você olhar o coração dela, irá perceber que ele está sendo melhorado, porque o Senhor não desperdiça nenhum sofrimento que vem para os seus filhos. O Senhor trata da gente através disso. Então o que acontece, irmãos, será que a dor é ilusória? Às vezes as pessoas se questionam isso. Será que a mágoa, o sofrimento, a angústia é imaginário? Não. A dor, a Bíblia nos ensina, é real. Lembra de 1 Tessalonicenses? Eu convido os irmãos a abrirem. Porque Eclesiastes 7, ele nos mostra algo que a Bíblia relaciona sobre uma tristeza, uma dor, algo que nós sofremos diferente do mundo, porque temos algo especial que o mundo não tem. Esse é um mistério impressionante na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, é um versículo que você já deve ter ouvido sendo citado em funerais. E no versículo 13, a partir do versículo 13, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo dizendo assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos que faleceram. Ele explica assim, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm o quê? Esperança. Não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Existe uma tristeza diferente para o crente, porque o crente possui esperança, diferente dos ímpios. Por isso que o coração se torna melhor. Se você perceber a sequência do texto aqui, a tristeza com a esperança vem por causa do quê, irmãos? Por causa de uma melhoria na nossa vida? Não. Vem por causa da vinda de Jesus Cristo. Até num aspecto, como é que você vai dar jeito para a morte, né? Deixa eu recuperar a morte. Não dá, só a vinda de Cristo. Então, no lado mais extremo, numa perca mais extrema que você pode ter, que é a morte, até nisso você percebe que a esperança do crente está na vinda de Cristo. Versículo 14 ainda diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, em sua companhia, a vinda de Cristo Jesus. Versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor,
de modo algum precederemos os que dormem. Versículo 16 ainda diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha a expressão, irmãos, a vinda de Cristo Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor. Esperança da vinda de Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como termina versículo 18? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, isso é mais forte do que você estar andando ali na rua e ver aquela expressão, vai dar certo, né? Essa expressão é vazia de significado quando você compreende que, na verdade, a nossa tristeza como crentes é diferente por causa da esperança que temos da vinda do Senhor Jesus Cristo e da sua presença eternamente com Ele, desfrutando entre os nossos irmãos. Então, unindo Eclesiastes com esse texto, a gente pode dizer que a tristeza do rosto faz melhor o coração do cristão, porque ele tem esperança na vinda de Jesus Cristo e na glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a expressão da palavra de Deus. 2 Coríntios, irmãos, vamos abrir no capítulo 7. Aqui um confronto contra o pecado, né? Os coríntios se entristeceram porque Paulo havia escrito uma carta anterior, uma carta severa, repreendendo o pecado, comportamentos errados. Estavam acontecendo na igreja de Corinto, palavras difíceis de ouvir, causavam dor, é claro, para ouvir, mas, 2 Coríntios 7:9, Paulo diz: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. O cristão não se arrepende, ou tem remorso por passar por uma tristeza segundo Deus. Confronto dos pecados, inclusive aqui. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo? Tristezas. Quanto cuidado. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Paulo está dizendo, vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus e vejam agora os resultados. Todo contristar que acontece para o cristão traz esses aspectos, irmãos, frutos de arrependimento, frutos de estar na presença de Deus. Essa tristeza não gera pavor, não gera rancor, raízes de amargura. A tristeza do rosto faz melhor o coração. Eclesiastes 7:3 está dizendo isso. A tristeza para um crente é diferente. O que faz a tristeza no crente? Faz ele orar mais. O pastor André fala sempre sobre isso, né? O que a tristeza faz no crente? Faz ele orar mais. Faz ele largar as redes sociais e se conectar na presença de Deus. Faz ele cantar mais docemente. Eu sei que parece estranho, irmãos, mas para um crente a tristeza revela mais de você do que qualquer outro tipo de categoria da sua vida. Lutero disse que começou a compreender melhor os salmos por aquilo que ele sofria. Ele teve aflições e ele começou a considerar melhor, entender melhor, corretamente os salmos por ter sido afligido. A aflição nos ensina a conhecer melhor, irmãos, a nós mesmos. Na prosperidade, quase nunca nós conhecemos quem realmente nós somos. Deus faz com que você passe por aflições para que você conheça melhor a si mesmo, o seu coração. Vemos corrupções em nossos corações, irmãos, no tempo da aflição, as quais acreditamos que não estavam lá. Spurgeon dizia assim, que a água parece límpida enquanto está no copo, mas coloque ela no fogo para ferver e a impureza começa a aparecer. O crente analisa isso. O crente deveria analisar isso. Então, coloque um homem no fogo da aflição, por um pouco de tempo, e a escória, as impurezas vão aparecendo, e o Senhor vai tratando. Aparecerá o que, irmãos? Impaciência, incredulidade, questionamentos. E é Deus trabalhando em tudo isso, e nos purificando. O mundo geralmente faz assim quando está sofrendo. O mundo vai lá, talvez por um abandono, por uma traição, o que a pessoa considera? O que o mundo faz?
O mundo vai na internet e posta assim: acharam que eu ficaria na pior? Mas, na verdade, agora eu estou na minha melhor versão, né? Aí sempre é uma foto numa praia. Engraçado, né? A pessoa posta e está com o rosto, ó, sofrendo. Mas faz aquela postagem, né? Antes só do que mal acompanhado, né? Oh, meu Deus. Nos momentos de dificuldade, irmãos, é que nós percebemos quem de fato nós somos. Essa é a questão. Então, percebe um problema do ímpio? O ímpio não analisa o seu coração quando está sofrendo. O ímpio quer mostrar que não está sofrendo, ou quer mostrar que realmente as pessoas fizeram mal para ele. O ímpio não está interessado no seu próprio coração enquanto sofre. O mundo não tem essa percepção, então faz o quê? Desabafos, esquece do quanto mal está dentro do próprio coração, faz isso pensando em ter um coração perfeito. Mas a Bíblia diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. Nessa hora você precisa olhar para o seu coração, dentro de si. Sabe como é que um crente se expressa no meio de uma aflição, tristeza, abandono, traição? O que o crente faz? Eu nunca pensei que eu tivesse um coração tão mau, como agora eu estou vendo que eu tenho. Eu nunca pensei que as minhas corrupções fossem tão fortes, e as minhas graças tão fracas. Eu pensei que estava satisfeito plenamente em Deus, mas quando as coisas não acontecem como eu desejava, eu percebi que eu sou ainda um pecador insatisfeito. Mesmo diante de um Deus tão bondoso, Senhor, tenha misericórdia de mim, me faça mais contente em Ti. Não é isso que o crente faz quando está sofrendo? Na sua tristeza, o coração precisa melhorar. Percebem o coração melhorando, irmãos? Essa tristeza não gera pavor, não gera rancor, não gera raízes de amargura. Para o crente é diferente. Ele considera o seu coração e Deus purifica esse coração e torna esse coração mais belo. Como é que você chama quando o rosto está triste, mas o coração está feliz? A esperança. É algo que brota da tristeza piedosa. Um exemplo que eu sempre lembro é o exemplo de Ana, né, em 1 Samuel. Ela sofria, impedida de ter filhos. O marido Eucana era bondoso com ela, mas Penina, a Bíblia diz que a irritava. 1 Samuel fala sobre isso, constantemente humilhava Ana. E a palavra usada pelas Escrituras para refletir o que Penina fazia com ela é a mesma de Eclesiastes 7,3, mágoa. A mesma expressão, a mesma palavra. Em 1 Samuel 1,6 a Bíblia diz: a sua rival, Penina, a provocava. É a mesma palavra da mágoa de Eclesiastes. Provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. No exemplo de Ana, sabemos as consequências imediatas dessa provocação. Quais são? Aflição, tristeza. Versículo 7 continua dizendo: todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava. A expressão do rosto, a tristeza do rosto, que Eclesiastes fala, chorava. O rosto de Ana estava triste, não comia. Perde o apetite, né, irmãos? Tem considerações que você vai falar assim: perdi até a vontade de comer, não é isso? Isso acontecia com Ana. Mas olha a consequência final de toda essa situação. É maravilhosa. Irmãos, Ana não buscou essa aflição, mas essa aflição foi benéfica para ela, porque gerou nela um coração melhor. Ana vai ao templo, a Bíblia diz, chora na presença de Deus, pede para o Senhor atentar na sua aflição, então o seu coração se torna melhor. O pedido de Ana por um filho, irmãos, apesar de ela continuar pedindo um filho, muda completamente. O pedido de Ana não é para receber um filho e ficar com ele, ter o seu filho como um ídolo, não. É para receber um filho e entregar para Deus. Irmãos, já não se ouve a expressão semelhante a Raquel, que diz assim: dá-me filhos, senão morrerei. Não é essa a expressão de Ana. No caso em particular, um filho em suas dores, ela pede para dedicar ao Senhor. Isso mostra que a tristeza do rosto tornou melhor o coração, tirou qualquer tipo de idolatria de Ana, pelo desejo de ter um filho. Os irmãos percebem isso, irmãos? Olha o tratamento de Deus na vida dessa serva. Removeu o egoísmo, gerou um coração contente no Senhor. Qual é o cântico de Ana no capítulo 2, versículo 6? Ela considerou os dois extremos da vida. 1 Samuel 2, versículos 6 e 7. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura
e faz subir. Versículo 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Irmãos, isso ela canta entregando seu filho Samuel para o Senhor. Sabe quantos anos Samuel tinha? 2 anos, por aí. A idade do Emanuel, meu filho. E ela entrega ao Senhor para sempre ficar para lá. Entregue. Depois de desmamado o filho, ela entrega. E ela canta desse jeito. 1 Samuel 1:28 ela diz, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Acabou o egoísmo, acabou as raízes de tem algo que é meu, eu não posso perder. Não, até o filho, irmãos, de 2 anos ali, entrega. A gente não sabe, irmãos, como Deus age entre nós, as coisas que acontecem conosco e momentaneamente parecem não produzir nada de bom, mas lembre-se, tudo coopera para o seu bem. A gente não consegue compreender toda a ação de Deus e nem deveríamos tentar calcular por que o Senhor está fazendo isso, para onde vai acontecer isso, qual será o resultado disso num aspecto natural, percebendo as coisas da vida. A Bíblia diz em Isaías 55:8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez você não tenha percebido, mas Deus usou as aflições que vieram a você para melhorar o seu coração. Richard Sibbes dizia assim, o inverno prepara a terra para a primavera, assim como as aflições santificadas preparam a alma para a glória. Você sofreu para perseverar, irmãos. Você está sofrendo porque essa atitude de você, ou o gesto que está acontecendo em você, está sendo um fruto, está gerando frutos de arrependimento, perseverança na sua vida. Inverno, né, uma estação fria, dura, a terra congelada, mas ali vai preparando para a primavera, para o tempo em que a terra fica pronta para se plantar, colher do Senhor. Depois da provação vem o tempo de frutos, de crescimento. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. Eu acho, inclusive, muito impressionante, irmãos, o poder dessa mágoa e tristeza, porque ela faz o crente se aproximar de Deus. Quando as nossas expectativas se frustram, nós somos levados a perder o glamour do mundo. Às vezes nós olhamos para o mundo, né, e percebemos e pensamos assim, é tão bom, né? Tenho tantos projetos, olha que coisas maravilhosas que eu posso viver. Mas o Senhor, Ele nos mostra, olha, você é peregrino, você é forasteiro, a sua pátria é celestial, o fundamento foi Deus quem fez. Olhe para o céu, olhe para a eternidade. Então é claro que aqui na terra, irmãos, tudo é manchado pelo pecado, não somente pelo pecado dos outros, mas também pelo nosso. Você vai passear com a família na folga, o que acontece? O trânsito não está do jeito que você espera. Os sinais não ficam todos verdes, né? Igual naquele filme, né? Onde a pessoa faz um poder, o Jim Carrey faz um poder assim, todos os sinais ficam verdes, os carros se abrem e ele passa. Não é assim. Você fica no trânsito, batem o carro em você, você pode furar um pneu, você vai fazer um churrasco, uma refeição com alguém, e você tem trabalho para fazer, tem louça para lavar depois, enfado de você ter talvez se alimentado e pesado. Nós vamos trabalhar, irmãos, e apesar que o trabalho dignifica o homem, o suor do rosto ainda lhe mostra as consequências da queda. Assim somos nós. Irmãos, você vai para a igreja, a reunião dos santos, mas às vezes alguém não te cumprimenta bem, às vezes você não está no melhor dia, às vezes o som da microfonia, o seu filho chora e você pensa assim, por que, Senhor, eu não tenho essa plena paz, essa tranquilidade? Irmãos, nós somos pecadores, ainda vivemos num mundo de pecado, mas Deus usa isso tudo para nos melhorar. Usa sua mulher, seu marido, seus filhos, seus irmãos, seu cunhado, o calor, o frio, o trânsito, o cansaço, a palavra dura, a perseguição, tudo isso fazendo o coração do crente se tornar melhor. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. Como é que você vai reagir durante uma tribulação da sua vida? Qual é a sua reação? O que eu diria? Olhe para o seu coração. Coloque o seu coração no diagnóstico da palavra de Deus. Como Jonathan Edwards dizia, leia a palavra contra si mesmo. Analise como está seu coração. Analise as reações de tudo que vem sobre a sua vida.
e que Deus use as situações para transformar, moldar, melhorar, embelezar o coração dos seus santos. Amém? Vamos pedir a graça de Deus e orar mais uma vez. Nosso Deus, te damos graças, Senhor, sabendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Tua palavra nos ensina que devemos bendizer ao Senhor, não se esquecer de nenhum só dos benefícios do Senhor. O Senhor é quem nos perdoa todas as iniquidades. O Senhor é quem sara todas as nossas enfermidades. Da cova redime a nossa alma, Senhor. Renova a nossa vida. Nós pedimos graças para que enxerguemos o mundo como o Senhor enxerga. O mundo no pecado, o mundo jaz no maligno, e as situações que vivemos, as provações, aflições, tudo aquilo que magoa a nossa vida, pode trazer tristeza ao nosso rosto. Faça-nos enxergar, Senhor, que tudo isso está cooperando para o nosso bem, está melhorando o nosso coração. Nós queremos ser cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus, o servo sofredor. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. O próprio Cristo veio ao mundo, sofreu como nós, mas sem pecado. E a tua palavra diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Que a tua palavra, Senhor, seja viva e aplicada em nosso viver, para que diante das situações e sofrimentos da vida, possamos nos achegar próximos de Ti e sermos purificados, aperfeiçoados em Tua presença, que nosso coração melhore. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.